Oi, hoje eu estou aqui para contar uma analogia, sabe? Das histórias infantis do meu tempo de infância. Mas até hoje, né? Acredito que algumas crianças saibam, mas quando eu era criança era muito mais. Eram as histórias da época. E hoje eu vim contar, fazer uma analogia. Agora sim, no canal já tem Branca de Neve, Cinderela, já tem Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos. E hoje eu vou contar a história de Pinóquio, fazendo uma analogia dentro dessa história infantil. Vamos lá. Pinóquio, ele foi um garoto que foi fabricado com madeira. Até porque o fabricante dele era um marceneiro e quis fazer um boneco para ter-lhe companhia. Mas só que já existia um projeto ali. Até que chegou a fada madrinha e deu vida àquele boneco de madeira. Só que aquele boneco, ele saiu daquelas mediações dele, né? E foi ganhar o mundo. Conheceu o que tinha além dali. Daquele vilarejo, onde todos já conheciam, já sabiam que ele era filho do marceneiro. E, contudo, a curiosidade aguçou. O que é que eu entendo da história de Pinóquio, né? A questão de toda vez que ele mentia, o nariz dele crescia. Estava ali um carimbo de que ele estava mentindo, que ele não estava sendo verdadeiro. E o que é que essa história passa para mim? Aonde Pinóquio, ele tinha os sonhos dele, ele tinha as vontades dele, ele queria mais, ele queria além. Ele foi um boneco de madeira e de repente ganhou vida e ele acreditou que podia mais. E por acreditar nisso, ele ia em busca. Mas quem o fabricou, quem o fez, achava isso tão ilusório, algo descabido dele se transformar em um menino, em um ser humano. Mas ele não abandonava esse sonho. E o que levava a Pinóquio a mentir? Porque quem ele queria que acreditasse nele, não acreditava nele. Então ele acabava escondendo a sua verdade e o que ele desejava para não contrariar aquela pessoa. Ele queria ir em busca, ele queria trazer com ele esse troféu de ser humano. Então o que acontece na vida da gente? Essa história passa. Muitas vezes a gente precisa esconder, chegar até mentir para as pessoas que estão tão próximas da gente, são tão a nossa base, sabe? Por não acreditar em nossos sonhos, por querer nos estimular, por não querer acreditar e pior ainda, não deixar que a gente vá. A gente tentar, a gente testar. Por que não? Então, muitas vezes, essas pessoas se sentem encurraladas em ter que fazer algo que não quer. E com isso, por mais que você acredite que pode estar escondido, você deixa uma marca. Sempre tem uma falha. A pessoa descobre. Por quê? Porque essa pessoa é a sua base, essa pessoa que ajudou na sua construção. Agora, o porquê de não contar, o porquê de não falar, o porquê de mentir, é porque ali você não encontra um apoio, é porque ali você não encontra um incentivo, é porque ali você não encontra uma motivação. Muitas vezes, isso até não é culpa da própria pessoa, é por frustrações. As pessoas vêm de cadeias de frustrações que acreditam que se aquela pessoa nasceu naquele ambiente, naquele meio, o destino é o mesmo, a sorte é a mesma. E na verdade não é. É muito melhor você ter um fracasso para contar, porque você tentou, você buscou, você se dedicou. Mas talvez o momento não tenha sido um momento legal. Talvez o lugar não tenha sido um lugar legal. Então é melhor você acumular ou ganhar como experiência o fracasso do que ter a derrota da frustração.
A derrota da frustração deixa a pessoa em um nível o qual ela se sente tão mal em ter que fazer esse tipo de coisa, em ter que mentir. Então, muitas vezes essas pessoas acabam não fazendo, sabe, dando essa ajuda, dando esse suporte, porque ela acredita que ali não tem como sair daquele lugar onde não existiram vencedores, ter mais um vencedor. Não tem como. E muitas vezes a frustração pesa tanto, que a pessoa se sente desestimulada em estimular o outro. Mas assim, Pinóquio passou por vários testes, passou por vários perigos. Ele não parou em nenhum momento, ele foi atrás do objetivo dele, foi atrás do sonho dele. Ele colecionou fracassos, mas ele não ficou com frustração nenhuma. No final, ele conseguiu o que ele queria, porque ele não deixou que nenhum bloqueio parasse ele. Pinóquio foi a verdadeira água. Mas não aquela história de tanto bate até que fura, não, a água não leva tanto tempo assim. Ela contorna. Ela procura um lugar para onde ela possa sair dali. Ela não fica tanto tempo batendo. Ela rompe. Porque quando essa água bate com força, ela rompe. E é o que aconteceu com Pinóquio. Ele, por mais que ele amasse, por mais que ele respeitasse, tivesse uma gratidão imensa por Gepeto, esqueci o nome agora, ele não deixou esmorecer aquela vontade que ele queria. Então faça isso. Não deixe que bloqueie seus projetos, seus sonhos, sua vontade de vencer, de crescer, de ser melhor a cada dia. Por pessoas que não teve história e nem tem história para contar sobre isso. As histórias dessas pessoas muitas vezes são de frustrações e não de fracasso. Às vezes, a história dessas pessoas nunca foram de tentativas e sempre de desistências antes de pelo menos ter começado. Então, a história de Pinóquio abre um leque onde às vezes é necessário se mentir, mas quem está conosco, quem veio com a gente desde a base, vai sempre ver, vai sempre ter um sinal, vai sempre ter uma marca do nariz crescendo. Era uma marca para a gente enxergar em Pinóquio, mas era fictícia ali, né? Aquele nariz crescendo, aonde Gepeto sabia, Gepeto, o pai dele, né? Sabia que ele estava mentindo, mas dava uma oportunidade, com medo. Às vezes não dava essa oportunidade. Mas quando ele dava oportunidade, não era para Pinóquio fazer, mas era para ele não fazer. Então assim, nunca deixe. Se você precisar se distanciar, se você precisar de ficar em silêncio, se você precisar ter que omitir, não relegue, faça. É sobre a tua vida, é sobre teus projetos, é sobre teus sonhos, é sobre tuas conquistas. Entenda, ninguém nunca vai preparar para a gente um banquete o qual eles considerem que a gente não saiba usar os talheres. Então se prepare sempre, independente de quem quer que seja ou para quem quer que seja. Siga sem medo. Vocês conseguem entender isso?